Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Jobson mais uma vez, dando continuidade às nossas videoaulas. Nessa semana estaremos continuando com o nosso sistema de aulas online, aulas gravadas, desculpa. Mas logo eu prometo a vocês que já estarei marcando aí, combinando com vocês uma aula ao vivo, tá certo? Provavelmente semana que vem eu aviso com antecedência, ok? Então, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar cansativo, não ficar muito longo, tá? Para vocês relembrarem aí, vou estar voltando aqui no início do capítulo. Estamos trabalhando no capítulo 4, tá certo? Movimento de pessoas pelo mundo. No vídeo anterior nós discutimos o que são refugiados, o que são turistas, o que são migrantes, tanto emigrantes com E quanto imigrantes com I, tá? Já discutimos todos esses conceitozinhos, ok? A importância de diferenciar migrantes de refugiados, ok? Que é esse textinho bastante interessante que já discutimos no vídeo anterior. E hoje nós estaremos trabalhando o turismo internacional, tá? Então, o que é, né, o turismo internacional? A gente já sabe que o turista, ele é aquela pessoa que basicamente vai viajar por prazer, tá? Pode ser para uma outra cidade, pode ser para um outro estado, para um outro país, certo? Então, o turista, ele é aquela pessoa que ele vai, passa um tempo calculado, determinado, né? Aproveitando, tudo mais, turistando, né? Como a gente fala, e aí depois ele retorna, certo? Então, esse é o turista. O turismo, como atividade econômica, tá? Ele começou a crescer a partir do início do século XX. Então, nós temos aqui esse gráfico, ó, fluxos internacionais de turistas de 1950, né, década de 50 até 2016. Então a gente percebe aqui, ó, claramente nesse gráfico, gráficos são maravilhosos, gráficos dá para a gente visualizar com perfeição aí os avanços ou não de várias coisas. Então nesse caso aqui está medindo, ó, milhares de viajantes, tá, a cada ano. Então nós temos aqui cerca de 300 milhares de viajantes aí no mundo, tá, gente? Internacionalmente falando, mundialmente falando, na década de 50 e subindo gradativamente até se estabilizar aqui, ó, mas 2016 já continua o avanço crescente aí do número de pessoas, um contingente maior de pessoas viajando e turistando ao redor do mundo. Isso, obviamente, se deve a todos os avanços tecnológicos que tiveram aí na globalização, tá? Então a globalização ela vai propiciar, ela vai favorecer o avanço de tecnologias de comunicação e também de transporte, tanto de pessoas quanto de produtos, tá? Então o avanço desses meios de transporte favoreceu, né, a circulação de pessoas. Esse ponto, gente, do turismo internacional é bastante interessante para a gente fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? Com o coronavírus, que infelizmente a gente sabe, né, todo o impacto mundial que isso está causando, né, que causou, mas que está causando nesse momento. Estamos vivendo um momento histórico onde vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, como que foram esses primeiros anos aí de pandemia, em uma era altamente automatizada, altamente conectada. Então, foi por conta desses grandes avanços nos meios de transporte e comunicação que uma doença, uma gripe, que começou lá no interior da China, se espalhou por todo o mundo. Então, um turista que foi visitar a China, que acabou levando o vírus para a Europa, que acabou levando o vírus para a África, para a América, e assim a coisa se tornou global. Então, quais são esses meios de transporte, né, os mais utilizados ao redor do mundo? O que é que nós temos aqui? Nós temos, em primeiro lugar, né, a rede, a via aérea, tá? A via aérea, que ela vai corresponder a 55% de todas as viagens,
tá? De todas as viagens turísticas do mundo. Então, mais da metade das viagens turísticas do mundo são feitas por via aérea. A via rodoviária ela corresponde a quase 40% aí de todo o fluxo turístico no mundo. Lembrando que a rede rodoviária, que é essa rede de ônibus, né, via terrestre, ela é mais utilizada na Europa mesmo, né, porque os países fazem fronteira um com o outro, então fica mais fácil de você cruzar a fronteira. Por exemplo, você dá para você ir de ônibus do Brasil para a Argentina, do Brasil para o Peru, de ônibus tranquilamente, porque fazem fronteira terrestre. Mas no caso do coronavírus, né, para você trazer algum produto, ou no caso alguma doença da China para o Brasil, você precisa utilizar aqui a rede aérea, de transporte para conseguir circular aí nesses países que estão distantes, né, um do outro, ok? Então, por que a rede aérea continua crescendo, né? E o que foi que propiciou esse crescimento? Então, nós temos o bilhete aéreo, tá? Ele vai ser o que vai favorecer muito essa circulação de pessoas pela via aérea é o surgimento de várias empresas aéreas, tá? E essas empresas aéreas, por conta da competitividade de uma da outra, né? A Gol, a TAM, né? A Azul, as empresas aéreas que acabam competindo uma com a outra, acaba reduzindo os preços das passagens, para que as pessoas se interessem e voem mais com elas, né? Para ter mais gente voando. Ainda assim, muitas pessoas ainda não têm acesso à rede aérea por ser cara, mas já foi mais cara anteriormente, tá certo? Só para ter um exemplo aqui, o livro traz um exemplo de Nairobi, no Quênia, para Londres, aonde na década de 60, né, aqui do gráfico, tá vendo? Que era bem baixa ainda a circulação de pessoas ao redor do mundo. A passagem custava $2.000, né? Em 2018 já chegou custava $24.000, tá? Depois, na década dos anos 2000, foi para $2.000 e já tem passagens aí de $800. Para algumas pessoas ainda é caro, mas já diminuiu bastante comparado à década de 60, tá certo? Continuando aqui, pessoal, nós temos outro fator importante, tá? Para a maior movimentação de pessoas foi a ampliação da rede de transporte terrestre, ou seja, o fortalecimento, tá, das redes de transporte terrestre. A gente vê aqui que a hidroviária, que são os navios, os cruzeiros, né, ela está em terceiro lugar no ranking, tá? Em quarto lugar vem as redes ferroviárias de trem, que é muito comum na Ásia, na Rússia, ali na Europa, a rede ferroviária de trem, onde as pessoas viajam muito de um país para o outro por essa via. Mas a rede de transporte terrestre ela também foi bastante intensificada e houve bastante investimento nessa área, principalmente para países vizinhos, né, que têm fronteiras terrestres. Além dos avanços nos transportes, muitos serviços, hotéis, agências locadoras de automóveis, museus, parques de diversões, também acabaram sofrendo tendo um investimento muito grande. Então, países que muitos países precisam dessa renda do turismo para se manter, né? Países do Caribe, na Polinésia, né? Quem já assistiu Moana aí, aqueles paizinhos que são pequenininhos, eles são muito dependentes do dinheiro gerado pelo turismo, tá? Então nós temos aqui o turismo está entre as atividades econômicas, tá? Que mais cresce no mundo e em muitos países é a que mais contribui para movimentar a economia e gerar empregos, tá? Então muitos países dependem desse dinheiro. Então é uma indústria, o turismo se tornou uma indústria. Então os hotéis ganham, os parques de diversões, as pessoas que moram nas regiões turísticas, no caso, um exemplo aqui, Salvador, né, da região litorânea e tudo mais,
acabam se beneficiando muito com essa geração de renda, certo? Aqui nessa tabelinha, nós temos os 10 maiores receptores de turistas, ou seja, os 10 países mais visitados por turistas no mundo, certo? Aí nós temos aqui, em primeiro lugar, a França, né? Quem aí não conhece Paris, a Torre Eiffel, né? Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, né? Nós temos lá a Disney, Hollywood, né? Nós temos todos Nova York, Estátua da Liberdade, Espanha em terceiro lugar, em quarto nós temos a China, seguido de Itália, Reino Unido, Alemanha, México, Tailândia e Áustria. Então, eu vou ler essa pergunta, mas esse livro aqui do professor já tem uma respostinha aqui para vocês. Olha só que interessante. Qual país mais recebe turistas no mundo? Aí nós temos a França, né, obviamente, em primeiro lugar. E em que continente se localiza a maior parte dos países que mais recepcionam turistas? Quais são eles? Aí nós temos aqui, em 2016 recebeu quase 8, aqui é a França, né? 6 dos 10 países, isso é muita coisa, pessoal, que mais recebem visitas estão na Europa, que são a França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Em 2016, 50% dos turistas internacionais visitaram a Europa, onde está a maioria dos países com melhor infraestrutura turística do mundo. Então, eles investem muito em museus, em locais, né, onde as pessoas querem, né, e têm vontade de visitar. Quem aí nunca sonhou em visitar a Europa, né, Roma e tudo mais. Destacamos aqui também, quase 42%, isso em 2016, de todos os turistas que circulam pelo mundo visitam apenas 10 países, né? Quase 42% de todo turista todos os turistas do mundo visitam apenas esses 10 países, 6 dos quais europeus, que eu acabei de falar para vocês. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele recebeu 6,6 milhões de turistas em 2016, número que corresponde a 0,5% do total mundial. Isso é muito baixo, tá? Nós temos aqui a Áustria, por exemplo, que é um país minúsculo da Europa, que corresponde aqui a 2,3% de todo o turismo do mundo, tá certo? A África ele vai ser o continente menos visitado do mundo, certo? Ele vai trazer aqui algumas porcentagens. A OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que vai trazer esses dados aí, tá? Esses dados é 2016 e 2017. Nós temos a China como um grande receptor aí, de turistas. E ele traz aqui que ainda no continente africano nós temos o país que mais recebe turistas na África, é Marrocos, tá? Seguido da África do Sul e Tunísia. Aí aqui ele traz uma observação interessante, O Egito ele é um país muito visitado, porém geralmente ele entra nos dados do Oriente Médio, tá? Então é como se ele fosse um país do Oriente Médio, mas ele está localizado na África, tá? Então geralmente tem mais as pirâmides e tudo mais, né? A gente vocês já estudaram sobre isso, com certeza. Então o Egito ele tende a aparecer nos dados referentes à região ali do Oriente Médio, da Arábia Saudita e tudo mais, tá certo? Mas ele é um país africano. E trazendo para o contexto da África, ele aparece em quarto lugar, ok? Assim, então a gente finaliza aqui, que apesar de todo o crescimento da circulação de turistas pelo mundo, os dados comprovam que o fluxo é muito desigual, ou seja, ainda existem muitos países, muitas localidades, principalmente países pobres, que não têm tanta infraestrutura de transporte, de hotel, tá? Países pobres, né, como é o caso aí da África, que é o continente menos visitado do mundo, esses países acabam sofrendo muito, porque o turismo dá dinheiro para aquelas cidades que recebem turistas, né? Os turistas estão lá para gastar, para se divertir. Então, aqueles países que não recebem turistas acabam sofrendo muito. O Brasil, ele recebe turistas, mas ele é visto também por muitas pessoas como um país muito violento, né? Então, isso acaba interferindo muito, né? As pessoas vão querer ir para visitar um país seguro, um país confortável, digamos assim, tá certo? Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre migrações internacionais, tá certo? E refugiados. E aí eu também espero
se não ficar muito grande a próxima videoaula, eu espero também já trazer algumas questões e corrigindo elas paralelamente à explicação. Eu ainda não sei, mas eu acredito que vai dar certo, com certeza vai dar certo. Para a nossa próxima aula, caso seja ao vivo, tá? A gente já começa a discutir as migrações internacionais, tá certo? E a questão dos refugiados, e a gente começa a corrigir as questõezinhas que eu sei que muitos já responderam, eu recebi até de alguns pelo WhatsApp. Tá ok, pessoal? Por hoje é isso. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um cheiro e um queijo para vocês. Tchau, tchau.